Josias, não vamos mais perder tempo porque ele já está aqui no nosso estúdio e é muito interessante a gente ter essa oportunidade de ouvir aqui e receber no estúdio do UOL o deputado federal Guilherme Derrite, ele que é secretário licenciado do governo do estado de São Paulo. O Tarcísio emprestou ele novamente à Câmara, mas daqui a pouco vai querer ele de volta, pelo que eu já percebi. Derrite ao vivo, diretamente no estúdio, para falar com o público do UOL. Olá, deputado, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito importante recebê-lo aqui no nosso estúdio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês a respeito de segurança pública, em especial do projeto que eu recebi a missão do presidente Hugo Mota para ser o relator. E é isso que é interessante, né? Essa missão. O pessoal falou, nossa, mas escolheram o Derrite, será que isso aí é uma bronca com o governo federal? Bom, o senhor já falou aí em algumas conversas que esse projeto que recebeu do governo, inclusive que chegou no governo, né, que é o projeto antifacção, ele tem algumas fragilidades, algumas contradições. Queria ouvi-lo a respeito de quais são elas, essas fragilidades e essas contradições, e entender se o seu ponto de partida e a sua força mesmo na elaboração aí desse projeto vai ser transformar, né, as facções criminosas em grupos terroristas, ou melhor, de classificá-las dessa maneira. Qual a importância disso? E isso o governo já falou que é contra, né? Sim, sem dúvida. Bom, acho que para além dessa discussão, eu acho que é um momento, uma janela de oportunidade que o Congresso Nacional pode entregar para a população brasileira um ordenamento jurídico mais eficaz no combate ao crime organizado no nosso país. Não simplesmente classificando organizações criminosas como organizações terroristas, mas mais do que isso, prevendo novas condutas típicas, novos fatos típicos e antijurídicos capazes de serem punidos pelo Estado brasileiro de maneira tão grave como se fosse um ato terrorista. E é isso que eu procurei fazer e procuro fazer no meu substitutivo, que já foi incorporado e anexado no sistema da Câmara Federal, mas até o momento da votação ainda pode ser objeto de alterações. Ou seja, eu estou aproveitando algumas boas iniciativas que vieram do governo federal, do PL Antifacção, outras várias tantas boas iniciativas dos parlamentares, muitos que eu já tinha conhecimento, outros que entraram em contato comigo, estão entrando em contato comigo, para que nós pudéssemos elaborar esse substitutivo que procura-se apresentar um projeto amplo, completo, envolvendo não só o enfraquecimento de organizações criminosas que dominam o território, que explodem caixas eletrônicas, que atuam de forma agressiva contra o Estado, mas também a descapitalização de bens e empresas, CNPJs, que são utilizados por essas organizações criminosas para realizar a lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, essa janela de oportunidade é muito importante e vai muito além do que classificar ou não organizações criminosas como organizações terroristas. Além disso, prever condutas típicas, fatos típicos e antijurídicos, que foram, sim, no meu substitutivo, incorporadas no artigo 2A, ou seja, um artigo que está sendo criado dentro da lei antiterrorismo, que prevê o que a gente chama de equiparação por lesividade, ou seja, o Estado brasileiro vai ser capaz, o ordenamento jurídico vai ser capaz, se o substitutivo for aprovado, de punir de maneira tão severa como se fosse um ato terrorista, mas sem abrir mão e expor a nossa soberania nacional. Bom, deputado, em primeiro lugar, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Havia um projeto do deputado Danilo Forte que simplesmente classificava as facções criminosas como organizações terroristas. Então, Comando Vermelho, PCC virariam organizações terroristas. E o que se dizia é que o senhor relataria este projeto, seria o relator deste projeto. Surge, então, a proposta do governo Lula, esse projeto de lei antifacção. Aí o senhor vai, indicado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para ser relator deste projeto antifacção, e passa a dizer, como disse agora, que antes de classificar as facções como organizações terroristas, o senhor está reconhecendo certas práticas como práticas que produzem efeitos equivalentes ao terrorismo. Qual é a diferença? Esse projeto que simplesmente classificava a facção criminosa, a organização criminosa como organização terrorista, ele foi abandonado. O senhor vai agora reconhecer certas práticas
como práticas que têm efeitos equivalentes ao terrorismo. Qual é a diferença? Não, importantíssima pergunta, Josias, porque, de fato, ele foi aproveitado, sim. Aliás, o projeto do deputado Danilo Forte, que tem requerimento de urgência aprovado, salvo engano, desde março, abril desse ano, foi o grande fomentador dessa discussão. Lembrando que eu já retornaria para a Câmara dos Deputados para relatar esse projeto quando o governo federal enviou o PL antifacção. E reconheço boas iniciativas de ambas as propostas. O que eu estou fazendo, na verdade, é não deixar uma norma penal em aberto. Ou seja, o que de fato são organizações terroristas? Quais os efeitos que isso podem produzir na sociedade? No meu ponto de vista, boa parte do que o deputado Danilo Forte quis introduzir no ordenamento jurídico vai ser incorporado, em especial, nesse novo artigo que nós estamos criando, com uma série de novas condutas tipificadas no artigo 2A, prevendo que domínios de território, exploração econômica em determinado território por organização criminosa armada, milícia ou paramilitar, utilização de armamento de guerra, como fuzis, como granadas, contra forças policiais ou contra a sociedade de forma geral. Então, essas tipificações, elas são condutas típicas, ou seja, há uma previsibilidade e a possibilidade de punição pelo cometimento dessas condutas quando praticadas por membros de organizações criminosas, e o Estado vai ser capaz de punir de maneira tão severa como se fosse um ato terrorista, resguardada a competência federal, competência da União, para aqueles crimes previstos na 13.260 de 2016, que é a lei antiterrorismo, que foi criada em 2016, quando esses crimes forem praticados em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor, mantém a competência da Justiça Federal, da Polícia Federal, para instaurar inquérito, investigar, e da Justiça Federal para julgar. E nesses novos tipos penais previstos no 2A, aí mantém-se a competência dos estados, ou seja, das polícias judiciárias, dos GAECOS, dos Ministérios Públicos Estaduais, para que haja, isso está expresso na lei, havendo então assim uma resposta mais eficaz, uma resposta importante para a sociedade brasileira. E além disso, essas novas condutas do 2A, elas são incorporadas na lei de crimes hediondos, que tem uma regra, um endurecimento no regime de progressão, o mínimo de cumprimento em regime fechado, que está passando de 40% para no mínimo 70% para esses crimes e para os outros crimes já previstos na lei de crimes hediondos, ou seja, é o Estado dando uma resposta adequada, eficaz, para criminosos de altíssima periculosidade, como se fossem atos terroristas. Vai lá, Fábio. Fábio Serapião fará a pergunta aqui para o Derrite. Deputado, primeiro, bom dia, obrigado pela presença. O que eu queria perguntar para o senhor, primeiramente, é sobre a questão da descapitalização. O senhor citou aí, e se você conversar com delegados, com investigadores que atuam em casos de facções, todos vão falar que esse é o caminho, né? Tirar o dinheiro dessas facções. O que nesse projeto, aí, nesse relatório do senhor, o que tem em relação a isso que vai, de alguma forma, tornar mais eficaz e mais efetivo essa descapitalização das facções, deputado? Excelente, Fábio. Questionamento. Por quê? Esse é um caminho obrigatório, mas não pode ser independente. Por que eu falo isso? Nós temos que punir severamente aqueles indivíduos que dominam territórios, que colocam a população à mercê das vontades dessas organizações criminosas em verdadeiros territórios paralelos. Temos que punir adequadamente quem paralisa toda uma cidade para explodir caixas eletrônicos, mas não podemos deixar de lado esse trabalho de investigação das empresas que fazem a lavagem de dinheiro, o CNPJ que faz a lavagem de dinheiro, dessas organizações criminosas. O que tem de inovação? Primeiro, para todos esses crimes praticados e tipificados no 2A e também na lei que trata de organizações criminosas, todos esses CNPJs utilizados por essas organizações criminosas, eles serão submetidos a medidas assecuratórias. O que isso significa? Que nós estamos trazendo não só depois da sentença do juiz, mas durante a fase de investigação, o delegado de polícia vai poder solicitar ao Poder Judiciário intervenção nessas empresas, bloqueio de bens dessas empresas. Então, isso é uma inovação muito importante para tirar o poder de capitalização, de lavagem de dinheiro desses CNPJs. Vou usar um exemplo aqui de São Paulo. Quando nós realizamos a Operação Downtown, no centro de São Paulo, para desmobilizar a região da Cracolândia, 78 hotéis e hospedarias, o Poder Judiciário emitiu uma sentença, proferiu uma sentença para bloqueio de bens desses CNPJs que estavam sendo utilizados, e ficou comprovado, depois de um ano que isso estava acontecendo, uma decisão, ainda que cautelar, mas uma decisão do Poder Judiciário. Isso poderia ter sido antecipado durante a fase investigativa, ou seja,
eu estou dando mais poder para as polícias judiciárias solicitarem o bloqueio dessas empresas, o bloqueio dos bens, inclusive bloqueio de criptomoedas em offshores internacionais, para que a gente possa, e o Estado possa, o juiz possa nomear um interventor judicial que tem especialização em compliance, para depois de todo esse processo, para não esperar todo o trânsito julgado até a fase de sentença. Eu estou trazendo isso para a fase investigatória, ou seja, para a fase de investigação policial. Deputado, há um entendimento segundo o qual organização terrorista, a investigação de crimes de terror, isso é uma prerrogativa do governo federal, prerrogativa da Polícia Federal, Ministério Público Federal. O senhor agora, pelo que entendi de uma das respostas que nos deu aqui, o senhor vai fazer uma distinção. Quando o crime de terrorismo tiver motivação política, questões de raça, questão de xenofobia, que é uma característica do crime de terrorismo, aí permanece na esfera federal. Quando for essa nova tipificação, a organização criminosa, controle de território, uso de arma de calibre expressivo e tal, aí fica com os governos estaduais, Ministério Público Estadual, polícias estaduais. Não vai dar uma confusão? É isso mesmo? O senhor vai distinguir um do outro e um vai ficar com o federal e o outro na esfera estadual? É isso mesmo? Perfeitamente, José. Eu não vejo problema nessa confusão, até porque a gente tem que pensar, vamos usar vários estados. A Polícia Federal faz um trabalho espetacular, eu reconheço, um trabalho competente, porém, nós estamos falando de 13 mil homens de um país com dimensões continentais. Essa nova, e a gente manteve essa competência da Polícia Federal, da Justiça Federal, nos crimes cometidos no artigo 2º da 13260. Já essa nova tipificação prevê, primeiro, quem são os membros de organizações criminosas. No próprio texto substitutivo, ele cria, isso veio do governo federal, a possibilidade e a necessidade da criação de uma base nacional de indivíduos, que pertencem a organizações criminosas. Eles chamaram de banco de dados de faccionados. Eu estou chamando de banco de dados de membros de organizações criminosas, federal. E os estados deverão criar os seus também, porque quem conhece quais indivíduos pertencem ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro é a Polícia Estadual. Quem conhece de maneira mais próxima, quem pertence ao PCC aqui em São Paulo, são os serviços de inteligência, as bases de inteligência da Polícia Estadual. Então, para tipificar e para incorrer nos crimes previstos no artigo 2A, nada mais justo, inclusive o GAECO, que é uma parceria histórica aqui, não só em São Paulo, mas de vários estados, que tem mais proximidade no combate ao crime organizado. Eu estou mantendo a competência da Justiça Federal e nessas novas tipificações de crimes praticados por membros de organizações criminosas do 2A, aí sim eles asseguram aí a competência dos GAECOs das polícias estaduais para processamento e julgamento dentro de cada estado. Deputado, claro que a gente está falando aqui sobre legislação e o que é possível fazer no nosso país para que a gente não fique sob a mira, do crime organizado, que é muito doloroso para a população brasileira, para as pessoas que vivem nisso, Isso é muito doloroso e triste. Mas a gente tem aí o combate, e aí vamos um pouco para esse lado também, que é o seu lado, porque apesar de estar licenciado, o senhor é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, maior estado brasileiro, enfrenta o crime organizado aqui no estado de São Paulo e, claro, a gente tem acompanhado as suas declarações do próprio governador do que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. E eu queria muito ouvi-lo aqui ao vivo no UOL, falando sobre o que aconteceu naquela operação do Rio de Janeiro, Tanto o senhor quanto o governador já disseram que foi uma operação muito bem planejada e é nesse ponto que eu gostaria de entender um pouco mais, porque quando a gente fala, independente de ser de um lado ou de outro, como é que a gente fala que alguma coisa foi muito bem sucedida, como alguma coisa foi muito bem planejada, quando a gente olha os cadáveres, São 121 mortos. E aí eu queria ouvi-lo. Dá para dizer que isso foi uma operação muito bem sucedida? Não dá para dizer por conta da morte dos quatro policiais que faleceram, cumprindo o seu dever, infelizmente. Agora, criminosos que estão com um fuzil 762, que estão lançando granadas com drones para cima de forças policiais, que colocam a população que vive nessas comunidades à mercê da vontade dessas organizações criminosas. E acho que, mais do que isso, primeiro, dizer que eu falo aqui como deputado federal e não como secretário, pelo menos temporariamente. Mas
acho que a pesquisa realizada recentemente é a prova disso. 88% das pessoas que moram nessas comunidades aprovaram a operação e entendem que essa operação foi necessária. Então, só quem convive de perto com a realidade sabe o que essas organizações criminosas são capazes de fazer. A gente tem relatos, conversando com colegas de outros estados, de que o crime organizado em alguns estados do Nordeste coloca um X numa residência, numa residência que uma família mora e diz que obriga ele a sair daquela moradia. E no dia seguinte, o morador, oprimido pelo crime organizado, liga ao 90 e pede para a polícia militar garantir o direito dele fazer a mudança. Gente, nós estamos perdendo a guerra. Nós temos que endurecer o custo do crime e punir esses criminosos que expulsam o morador daquela comunidade. A gente tem que proteger essa população. Recentemente tivemos também, não sei se foi no Ceará, algum estado do Nordeste, uma mulher que se recusou a envenenar a comida dos policiais e foi assassinada pelo crime organizado. Eu vi o relato de uma criança de 12 anos, filha dessa senhora, que trabalhava na escola. Não tem como não chorar, não se emocionar com isso. Então, o Estado não está tendo condições de ficar do lado da população de bem que não quer ceder para o crime organizado. Então, sobre a operação policial no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, infelizmente, chegou num ponto que é muito difícil reverter se não tiver um aparato principalmente do sistema de segurança pública, mas o sistema jurídico do nosso país, o sistema de justiça criminal, apoiando. E aí sim vem um processo não só de retomada de território, mas de punição adequada. E aí nós propusemos todas essas condutas típicas que sejam incorporadas na Lei de Crimes Hediondos. E para que tenha uma efetividade, líderes dessas organizações criminosas devem cumprir pena exclusivamente no sistema penitenciário federal. Por quê? Para tirar o poder de articulação das ORCRIMs que eles pertencem. Outro ponto, cumprimento de pena de no mínimo 70% em regime fechado para essas condutas típicas. Nós estamos dando um endurecimento no custo do crime para garantir, recuperar o Instituto da Pena de Prisão no Brasil, que infelizmente não existe mais. Então, essa operação no Rio de Janeiro, é claro que eu vou falar aqui a experiência que eu tive como secretário nesses 3 anos. Vocês não sabem a tristeza que é entregar uma bandeira nacional para a família de um policial morto. Ninguém quer ver um policial perdendo a vida. Agora, o criminoso ele faz a opção dele. Se ele estava lá com um fuzil atirando no policial, o policial não tem outra alternativa. Como é que está a situação em monitoramento, deputado, aqui em São Paulo, sobre essa tentativa do crime organizado também ocupar territórios, né? A gente até ouviu aqui recentemente o ex-capitão do BOPE, o Rodrigo Pimentel, e ele falava que esse é o foco, né? Não é do negócio da tropa de elite daquela época, mudou, e esse é o foco, essa é a preocupação. Eu queria te ouvir a respeito de como está o monitoramento no estado de São Paulo. Há uma tentativa do PCC, que é a facção que atua com mais força aqui em São Paulo, de também ocupar territórios? Aquelas operações que aconteceram na Baixada Santista e que também tiveram um número elevado de mortes, alvo de críticas e até mesmo denúncia aí de algumas entidades, né, contra o governo do estado de São Paulo, elas tiveram alguma comparação? Tem algum tipo de comparação do que aconteceu no Rio de Janeiro? As operações que ocorreram no primeiro e no segundo ano da nossa gestão, Operação Escudo e Operação Verão, foram justamente para evitar que o estado de São Paulo chegasse no ponto que chegou o Rio de Janeiro. Então, nosso objetivo era evitar que territórios paralelos fossem criados dentro do estado de São Paulo, especificamente na Baixada Santista. Tinha um monitoramento de que isso ia acontecer? Tinha, porque um dos indivíduos que não faleceu trocando tiros com as forças policiais, ele faleceu depois, num conflito de disputa de poder entre os criminosos. Esse indivíduo ele ficou 6 meses no Rio de Janeiro estudando como as milícias eram formadas. Então, nós desmobilizamos 27 barricadas na Operação Escudo e na Operação Verão. Apreendemos 3,5 toneladas de drogas, 240 armas, sendo 42 fuzis. Então, 1.700 presos por tráfico e outros crimes, 474 procurados, recapturados. Existia ali uma tentativa de um domínio territorial que no começo acontece para a venda e o comércio ilegal de drogas, mas que no Rio de Janeiro já representa um percentual pequeno da fonte de receita, do Comando Vermelho, por exemplo, ou das milícias. Você tem o tráfico de drogas, mas o que mais eles exploram economicamente, isso está previsto expressamente no meu substitutivo, é distribuição de energia, distribuição de gás, de água, mototáxi, ou seja, o transporte interno ali. E para evitar que isso acontecesse, nós precisávamos naquele momento realizar uma operação, mas para além da operação
territorial, operação que foi uma verdadeira operação de guerra, foram as medidas posteriores, ou seja, nós reforçamos o efetivo do policiamento com mais de 600 homens da Baixada Santista, nós estamos reformando as estruturas policiais e ampliamos a parceria histórica aqui de décadas com o Ministério Público e com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, o monitoramento eletrônico por tornozeleira de membros do PCC iniciou lá na Baixada Santista durante o transcorrer dessas operações. Então, e junto com tudo isso, as operações de inteligência e descapitalização de empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado e do tráfico internacional de drogas aconteceram ao mesmo momento. Então, não adianta atacar somente uma das frentes no combate ao crime organizado. Elas têm que ser atacadas de forma inteligente e simultaneamente. Serapião. Deputado, o senhor citou algumas vezes aí em relação ao Rio de Janeiro, também em relação à Baixada Santista, a questão dos fuzis, né? Eu tenho duas perguntas sobre esse tema para fazer para o senhor. Primeiro, no projeto, no relatório do senhor, tem alguma coisa relacionada a isso? Eu, pelo menos, não vi de alguma forma para se conter a entrada desse tipo de a entrada e o comércio desse tipo de arma no Brasil. E o segundo, agora já tempos depois, o senhor acha que a medida do governo Bolsonaro de flexibilizar o acesso a esse tipo de arma foi positiva do ponto de vista da segurança pública? Extremamente pertinentes. Primeiro, no texto tem sim uma menção tácita, expressa, de que a utilização de armas exclusivas das Forças Armadas, ou seja, fuzil, granadas, isso é uma conduta típica prevista, desde que ele esteja utilizando para exercer esse domínio territorial ou o domínio de exploração de atividade econômica. Então está expresso lá na lei a utilização desse armamento como uma das condutas típicas para exercício do domínio de território ou para domínio de cidades, explosão de caixas eletrônicos, enfim. Com relação à segunda pergunta, existe uma diferença muito grande do que se fala em flexibilização de acesso às armas de fogo com política de segurança pública. No meu ponto de vista, flexibilização do uso da arma de fogo não é política de segurança pública. Ponto. Isso trata-se do direito do cidadão de se autodefender. Essa é a grande questão. Não é política de segurança pública flexibilizar o uso da arma de fogo. Eu acho que o cidadão que busca esse direito para se proteger e para proteger a sua família é um direito de autodefesa para quando ter a sua casa, por exemplo, invadida, e a casa é asilo inviolável, previsto no artigo 150 da Constituição Federal, que ele possa ter meios de se defender, porque hoje o criminoso e a criminalidade, ele tem acesso às armas, lógico que são armas ilícitas, de maneira muito fácil. Então, a gente não pode confundir o acesso às armas de fogo e a legislação brasileira é extremamente rígida, tem que haver um controle gigantesco tem que passar por um teste psicológico, preparo técnico, comprovar a idoneidade. É claro que o criminoso consegue, por algumas vezes, burlar todo esse sistema e acabar adquirindo, mas o índice de indivíduos que utilizaram da fragilidade, da flexibilização da legislação para acessar armas, para cometer crimes, é infinitamente inferior. Eu vejo que há essa confusão. Não se trata de política de segurança pública, se trata de possibilidade de autodefesa da população. Deputado, a certa altura da nossa conversa aqui, o senhor disse que nós estamos perdendo a guerra contra o crime organizado. De fato, os números indicam isso, né? Hoje há, segundo o Ministério da Justiça, 88 facções operando no Brasil. As duas maiores, o PCC e o Comando Vermelho, operam em âmbito nacional e as outras em âmbito estadual ou regional. E quando elas não se consorciam, quando não se entendem, elas brigam entre si, o que aumenta os índices, as taxas de violência, né? O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: nós agora temos essa operação do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, que ressuscitou o debate sobre segurança pública, né? E está se reproduzindo uma estratégia que é conhecida. Mesmo no Rio de Janeiro, operações como essa são feitas há 40 anos. Sempre a mesma política, vai lá, invade a favela, prende um certo número de criminosos, mata alguns outros, e 40 anos vem sendo feito isso e aparentemente não surte efeito, porque o Comando Vermelho, no caso do Rio de Janeiro, só cresce, né? E sempre que ocorre algo assim, vem essas propostas de alteração legislativa.
Agora tem uma do governo Lula, tem a outra lá da iniciativa do Congresso, do deputado Danilo Forte. O senhor vai relatar fundindo as duas coisas, né? E aí se apresenta como se fosse ter um efeito mágico essa mudança no tipo penal, o agravamento das penas. Também essa estratégia, que é sempre repetida quando há uma comoção em termos de segurança pública, ela não tem surtido efeito. Nós estamos vendo aí o resultado. O que eventualmente poderia surtir efeito agora seria a formação de um grande consenso, esquecendo aí essas preferências partidárias, ideológicas. Todo mundo se sentaria à mesa e buscaria uma fórmula qualquer de colaboração. Me parece que a colaboração é essencial para o sucesso. Não acha que nós estamos agora sendo submetidos a mais do mesmo, seja em relação à operação que ocorreu no Rio de Janeiro, seja em relação à resposta, aumentar a pena, mudar tipo penal? Não é mais do mesmo? Porque o país não se entende em relação à segurança pública? Porque prevalece sempre a política, o interesse político em torno desse tema? Eu acho que é justamente por isso que o presidente Hugo Mota me designou relator. Em que pese ter uma certa dificuldade da esquerda, do atual governo federal, entender isso, o deputado federal, no segundo mandato, que exerceu 3 anos o cargo de secretário de Segurança Pública do maior estado da federação, a gente consegue unir a técnica legislativa, unir as boas iniciativas do projeto que veio do governo federal e de várias propostas dos parlamentares num texto que haja um consenso, mas que busque, no final das contas, desestimular a vida delituosa, principalmente para membros de organizações criminosas, em especial as lideranças. E por que é que eu digo isso? Só me permita fazer uma pequena observação. Quando você fala de Comando Vermelho e PCC exercem influência no país, eles já exercem influências transnacionais, exportando cocaína. Hoje, claro, o Porto de Santos é o segundo maior exportador de cocaína do mundo. Só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. Isso é muito ruim para nós. E eu concordo com você. Mais uma evidência, né? Mais uma evidência. Nós estamos perdendo a guerra, como o senhor disse. Exato. E por que isso acontece? O problema da segurança pública no país, e lamentavelmente o tema a ser discutido hoje, e creio que será da eleição do ano que vem o principal tema da segurança pública, é justamente porque nós estamos perdendo a guerra. Não deixa de ser uma oportunidade para que nós possamos entregar para a população e principalmente combater o crime, encarecendo o custo do crime para desestimular os criminosos dessa vida delituosa. Eu explico por quê. A grande questão do substitutivo não é aumento de pena, não é criação de novos tipos penais. É a recuperação do Instituto Democrático do cumprimento de pena no Brasil. Porque eu estou enquadrando todos esses tipos penais previstos no 2A dentro da Lei de Crimes Hediondos e, a partir desse enquadramento dentro da Lei de Crimes Hediondos, fazendo que o cumprimento mínimo da pena seja de 70%, podendo chegar a 85% do cumprimento da pena. Não só elevando de 12 a 30 anos, como era a lei original em 2016, passando para a pena mínima de 20, podendo chegar a 40 anos, com algumas qualificadoras, quando cometido contra agentes de segurança pública, contra crianças, contra idosos, contra pessoas com deficiência, há um aumento da pena. Se forem líderes de organizações criminosas, eles podem chegar a cumprir 85% da pena. Isso sim é que vai ter, é o início de uma resposta adequada, porque eu já cansei aqui, Josias, eu não, as polícias do Brasil todos já cansaram de prender o mesmo criminoso 10, 15, 30 vezes por crimes graves como crime de roubo. Sim. E a gente não encontra... O problema do Brasil é a impunidade. Então, a reincidência criminal, ela só acontece porque o criminoso ele não tem o benefício da dúvida mais, ele tem a certeza que ele vai ser submetido a 12, 15 anos de pena de prisão, que é o alerta que você chama de maneira inteligente no começo. Olha, aumentar a pena resolve? Não resolve, tem que aumentar a pena, mas tem que garantir a execução dessa pena. Acho que esse substitutivo traz essa grande inovação. O senhor fala bastante sobre essa história. Conclui, Josias. Permite, Fabíola, só para problematizar, até para ouvir a posição do deputado, né? De fato, esse é um grande problema no Brasil, né? O criminoso como um criminoso que integra a facção deveria ficar um bom tempo na cadeia, né? E há hoje progressão de regime, há uma série de facilidades, né? Mas o que eu queria lhe perguntar também nesse aspecto, há um outro drama no Brasil, né? Porque não há pena de morte aqui, nem há prisão perpétua. Em algum momento, esse criminoso vai sair, cumprindo 85% da pena, ou bem menos do que isso, seja como for, em algum momento ele vai sair. E hoje
é conhecido, esse levantamento que foi feito pelo Ministério da Justiça, mostra que o crime organizado está presente em pavilhões das cadeias em todo o Brasil, né? E eles nasceram, o PCC nasceu na cadeia, Comando Vermelho também, com contornos políticos, também nasceu no cárcere, né? E, na prática, quando prende um faccionado, ele vira matéria-prima para o crime organizado. Há presos que estão dando ordens, líderes de facções, dando ordens de dentro do presídio. Aí fala, vai para o presídio federal, mas depois volta e tal. Quer dizer, isso também não é um problema? Tratar do aumento da pena sem tratar do problema das penitenciárias, de superlotação, de descaso do Estado. Hoje há presídios no Brasil que são administrados pelo crime organizado, né? Não é um problema também, não é ilusão imaginar que prender também vai resolver, se você não resolve a questão das cadeias? Olha, se a gente partir desse princípio, Josias, deixar solto e impune é o que não está resolvendo. Então eu parto do seguinte princípio: o posto como está hoje, criminosos cometem reiteradas vezes vários delitos graves, e rapidamente são colocados de volta na sociedade. Agora, concordo com você que o sistema prisional deve ser rediscutido. Por que isso? E aí vem a inovação também no texto, no substitutivo, prevendo obrigatoriamente o cumprimento da pena de prisão de líderes dessas organizações criminosas no sistema penal federal, aonde ele não vai ter direito à visita íntima, não vai ter direito à comunicação nem com o advogado, sem que seja monitorada essa conversa, ou seja, vai ser gravada a conversa dele com o advogado. Nós estamos buscando prever a desarticulação e o poder de influência que esses líderes de organizações criminosas possuem em cada uma das orcrins que eles pertencem. Então, eu acho que é válida essa questão do sistema prisional, tem que ser discutido, mas na própria lei já prevê essa inabilitação, assim a gente pode dizer, principalmente desses líderes de organizações criminosas. Agora, esse tema, né, da reincidência que o senhor fala muito, só rapidinho, eu queria até saber o que o senhor pensa. O senhor acredita que é possível reeducar um preso? O senhor acredita na ressocialização de um preso? Acredito muito, através do trabalho. Não do jeito que está hoje. Hoje você tem remissão de pena, não que não seja necessário o preso realizar uma leitura, por exemplo, mas até isso é considerado remissão de pena. Então, nós temos que rever o sistema de cumprimento de pena no Brasil, lembrando que nós temos pena em regime fechado, regime semiaberto e regime aberto do cumprimento de pena. Será que o sistema prisional está, de fato, entregando um indivíduo, um detento que cumpre ali 5, 6 anos no sistema prisional, ele volta melhor para a sociedade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu acredito muito na ressocialização, mas através do trabalho. E desde que ele trabalhe, esse período que ele fique encarcerado, para que ele, primeiro, tenha uma fonte de renda. Segundo, tenha condições de se autossustentar e não gere encargos aos cofres públicos. E terceiro, para que quando ele saia, primeiro a gente tem que fazer com que ele cumpra efetivamente a pena e não seja condenado a 20 anos de prisão, fique 6 meses preso e já posto em liberdade. Porque na cabeça dele, de forma empírica, ele vai entender que o crime realmente compensa. O crime é uma atividade econômica como outra qualquer, e quem escreveu isso foi Gary Stanley Becker, a teoria econômica do crime. E o criminoso, mesmo não lendo a teoria econômica do crime, que é um Nobel, ele na prática, ele vê vantagens em cometer o delito e permanecer na vida delituosa. O que nós temos que fazer é o seguinte, é colocar desvantagens de forma clara, fazer com que ele cumpra a pena, uma pena adequada e proporcional pelo crime que cometeu, em especial crimes graves, mas durante o período dele recolhido, ou seja, preso, que ele possa trabalhar, aprender um ofício, ter uma fonte de renda, ajudar os familiares que estão do lado de fora, gerar menos ônus para o Estado e para que quando ele volte a conviver em liberdade, desde que o crime que ele cometeu possa realmente fazer com que ele volte a viver em sociedade, ele pense não 2 vezes, 1000 vezes antes de cometer algum outro delito, porque ele já tem uma profissão e tem uma nova fonte de renda. Fábio. Uma última perguntinha aqui. O senhor comentou a questão do Rio de Janeiro, né, onde a gente teve uma letalidade muito alta, em São Paulo também, nessas operações que o senhor citou também. O que São Paulo tem de exemplo para mostrar em relação ao combate a facções, né? A gente tem um primeiro comando da capital que não se tem notícia de ter diminuído de tamanho nos últimos anos.
A gente teve aí a morte daquele delator no aeroporto de Guarulhos, a suspeita da morte do delegado Rui em Santos. O que aconteceu em São Paulo com o PCC nesses últimos anos aí de combate a ele que pode ser utilizado como exemplo para o Brasil? Primeiro, nós priorizamos e colocamos como plataforma o alicerce principal, o combate ao crime organizado de maneira estruturada, com um plano robusto, que estava desde o plano de governo do então candidato, a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas acho que, de forma estruturada, a parceria com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, uma grande rede colaborativa, descapitalizando o PCC em São Paulo e aumentando exponencialmente as prisões e a asfixia financeira da principal fonte de receita, que é o tráfico de drogas, foi o ponto-chave. E quando nós monitoramos, ou seja, busca, captura e monitoramento das principais lideranças, inviabilizamos a cadeia logística do crime, aumentando exponencialmente as apreensões de drogas, retirando a fonte de receita. E terceiro e principal ponto, nós estamos impedindo a lavagem de dinheiro, trabalhando nas investigações para impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Em 2023, nós investimos 30 milhões de reais no laboratório de lavagem de dinheiro do crime organizado do DIPOL, que é o Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Esse laboratório de lavagem de dinheiro identificou mais de 22 bilhões de reais em vários inquéritos de lavagem de dinheiro. Como esse volume foi um volume muito grande identificado por nós propusemos ao governador Tarcísio de Freitas a regulamentação de um decreto criando uma política pública chamada Recupera SP. E esse Recupera SP, ele visa retirar o dinheiro da lavagem de dinheiro do crime organizado, seja depois do trânsito julgado ou em parceria com o Ministério Público durante o acordo de não persecução penal e reverter o dinheiro que era do crime organizado para as forças policiais e para o Ministério Público. Então, se tem um legado a ser deixado nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma que o programa Recupera SP, além de todo um plano robusto estabelecido no combate ao crime organizado, um número exponencial, o aumento de mais de 40% de prisões, de várias lideranças do crime organizado que foram presas, do aumento exponencial da apreensão de drogas, mas a questão do impedimento da lavagem de dinheiro e a criação do programa Recupera SP, que começou a operar em novembro do ano passado e já tem mais de 70 milhões de reais destinados para o fundo da Secretaria de Segurança Pública e agora uma parte começa a ir também para o Ministério Público, acho que é uma grande iniciativa que pode ser expandida para todo o Brasil. Deputado, quando falávamos aqui sobre a conveniência de desintoxicar esse debate sobre segurança pública, né, estimulando aí a formação de consensos, como o tema requer, né, o senhor disse, foi justamente por isso que o deputado Hugo Mota, o presidente da Câmara, me escolheu como relator. O senhor se apresenta como um relator independente. Mas não é visto assim, não é, deputado? O senhor não é visto assim. Numa declaração à Folha de São Paulo, o líder do PT na Câmara, o Lidberto Farias, disse que houve um furto com abuso de confiança quando o Hugo Mota repassou para o senhor a relatoria dessa proposta, esse projeto de lei antifacção, que é de origem do Executivo, né? O governo Lula mandou, o senhor vai relatar. Então, o senhor não é visto assim, o senhor é visto como uma pessoa integrante do grupo político do governador Tarcísio de Freitas, aliás, secretário de Segurança Pública dele, né? Candidato ao Senado na eleição do ano que vem. Então, essa desintoxicação não ocorreu e é improvável que ocorra nesse debate que está agora na Câmara e que tende a ir para o Senado, né? Não acha que isso pode travar o resultado efetivo? Ainda que se aprove algo ali, não acha que isso tende a virar letra morta, tende a surtir poucos efeitos, como tem sido o caso no Brasil, sempre que se aperta o parafuso de uma legislação ou outra, isso não tem contribuído para deter o crime organizado. Acha que pode se repetir isso agora? Eu creio que não. Eu acho que a oposição está batendo nessa tecla justamente porque, tecnicamente, fica difícil combater o que está escrito no substitutivo e as aprimorações que podem ser incorporadas ainda ao texto. Ao invés de trabalhar no aspecto político da minha indicação, não, primeiro vale lembrar que eu estou deputado federal no segundo mandato, ou seja, antes de assumir a secretaria eu já era deputado federal. E esse mesmo questionamento, em 3 de agosto de 2022, quando nós pautamos o meu substitutivo que tratava do fim da saída temporária de preso, também falaram isso e nós aprovamos, inclusive com votos de deputados do PT, provando que a causa da segurança pública, o tema é suprapartidário. Mas faz parte também da política esses argumentos do governo federal, dizendo a respeito da minha indicação. Eu sou declaradamente um parlamentar de direita, um conservador,
Agora, segurança pública não é da direita, não é da esquerda, ela visa proteger a população brasileira. E eu já apresentei um substitutivo e vou apresentar incorporações, desde que sejam técnicas e propícias para melhorar a segurança pública do Brasil, venham de quem vier aí, de deputados da esquerda, da direita, do centro, para que a gente possa incrementar o ordenamento jurídico e pensar no bem da população. Então, esses argumentos, eles fazem parte, claro, da discussão política, mas é mais fácil criticar nesse campo da política do que criticar tecnicamente o substitutivo apresentado. Ô, deputado, eu sei que o nosso tempo já está esgotado, o senhor tem uma série de compromissos, mas eu queria muito lhe perguntar, aliás, veio bastante pergunta nesse sentido, sobre o caso metanol. Isso já está resolvido? Até as pessoas perguntando assim, sim, a gente já pode beber em São Paulo, né? As pessoas perguntando sobre isso, porque a preocupação, o temor, ainda há estabelecimentos que não estão ainda vendendo bebida alcoólica. Veio algum tipo realmente de confirmação ou não de que o PCC estava envolvido nisso? O caso está concluído? Veio a confirmação de que o PCC não está envolvido. Na verdade, as investigações da Polícia Civil... E, eu pedi para vocês para a gente não falar sobre a minha condição de secretário, mas vamos lá pelo andar da carruagem aí da... É que o senhor nunca veio aqui, a gente já te chamou tanto, né? Então, assim, eu tenho muitas perguntas guardadas. Não, eu prometo voltar depois. Como secretário? Vamos marcar, Se eu retornar, eu posso voltar com o maior prazer. Mas com relação às investigações, eu vou falar porque eu acompanhei. O doutor Arthur Dian, que é o delegado-geral, junto com o Dr. Storni, do DPPC, e a Divisão de Crimes contra a Saúde Pública, fizeram um belo trabalho e chegaram até o ponto principal, que era uma fábrica clandestina que produzia bebidas destiladas e espalhou aí para alguns pontos comerciais. Essa fábrica fica em São Bernardo do Campo. Uma mulher de nome Vanessa foi presa na ocasião lá, adulterando as bebidas mesmo depois da morte de pessoas que fizeram a ingestão dessas bebidas alcoólicas. Então, a linha de investigação conseguiu concluir, primeiro ponto, que não tem absolutamente nenhuma relação com o PCC. Segundo ponto, a principal fábrica clandestina que distribui essas bebidas. E terceiro ponto, os 2 postos de combustíveis que eles adquiriram etanol do posto de combustível para fazer a mistura e a adulteração dessa bebida. Olha que absurdo. Então, nós temos criminosos prejudicando outros criminosos, que infelizmente levou à morte dessas pessoas, porque eles usavam o etanol do posto de combustível, já faziam isso há muito tempo, segundo a investigação, só que agora o etanol estava sendo contaminado por metanol, chegando ao absurdo de algumas garrafas de vodka que foram objetos de apreensões e foram submetidas aos exames laboratoriais na competente Polícia Técnico-Científica de São Paulo, com um índice de 42% de contaminação de metanol naquela garrafa de vodka, ou seja, o corpo humano é capaz de absorver no máximo 0,01%. Então, foi isso que levou à morte dessas pessoas. Agora, em que passo que estava, pelo menos até onde eu acompanhei aí as investigações? Os policiais civis e a Polícia Civil estavam fazendo o caminho contrário para saber quais foram os bares que adquiriram essas bebidas dessa fábrica clandestina, que foi o ponto focal de distribuição das bebidas adulteradas. E, paralelo a isso, a Polícia Civil apreendeu mais de 120 mil garrafas, vasilhames de vidros que eram utilizados para colocação, né, dessas bebidas dessas fábricas clandestinas. Esse material foi todo utilizado para reciclagem, atacando toda essa cadeia ilícita. Eu não posso, assim, dizer que, olha, agora está tranquilo para realizar o consumo, mas houve, sim, um trabalho rápido desse gabinete de pronta resposta que o governador criou e o trabalho importante da competente Polícia Civil de São Paulo, que identificou esse principal foco aí dessa fábrica clandestina no ABC. Olha, deputado, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que encerrar porque ele tem uma série de compromissos. A gente tinha combinado até meio-dia, já são 12:11, mas agradeço muito a sua participação ao vivo aqui no UOL. Espero a sua presença em breve para que a gente possa falar ainda sobre esse projeto, que eu acho que ainda vai ter aí um bom tempo. Tem alguma previsão de quando deve apresentar realmente o seu relatório? Ele já está no sistema desde sexta-feira. Agora... Por em votação? Aí é com o presidente Hugo Mota. Quando ele colocar, eu estou pronto para defender o relatório plenário. Tá. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço.